Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teologia das Coisas. Então estamos aqui, eu, Renan, César está aqui hoje para apresentarmos o podcast de hoje. Também estamos com um convidado muito especial, que é o Rubem. Salve galera, aqui quem fala é Rubem Góes, sou membro lá da primeira Igreja Batista Regular na Zona Leste e posso dizer que sou um dos coordenadores do projeto Vem Pra Rua, feito pela nossa igreja há mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos desde 2018, o projeto aí. Beleza, Rubem. Cara, valeu. Obrigado aí por aceitar o convite pra gente bater esse papo. O Rubem já é nosso chegado, né, gente? A gente já conhece aí de muito tempo, né? Eu ia falar de outros carnavais, mas eu lembrei que nos carnavais a gente vai pro retiro, então a gente tem que prestar atenção aí. Mas na verdade, eu acho que eu te conheci no retiro de carnaval mesmo, César. Foi num retiro, mas não foi de carnaval. Foi o primeiro retiro que eu participei com a Idete. Foi 2014. 2014 não? Foi 2015. Não, da Copa eu não participei. Eu participei então depois. Perdeu, tá muito bom. Foi 2015. Esse até o Davi foi, mano. Foi, velho, foi muito louco. Até o Davi foi, você não, César. Então não perdi. O famoso rolê aleatório. Não, pois é. Gente, e é legal o Rubem ter aceitado esse convite para conversar um pouco sobre esse projeto. Porque o que acontece? Claro que a gente tem vários trabalhos missionários acontecendo aí pelo Brasil afora, mas a gente quase às vezes não conversa sobre os trabalhos missionários que são realizados nas regiões urbanas, principalmente esse trabalho na rua, com moradores de rua. E eu acho que é interessante a gente poder entender como funciona, a gente conversar um pouquinho também das dificuldades. Rubem, para a gente começar aqui, como que surgiu a ideia, esse projeto? Como que tudo começou? Conta um pouquinho aí para nós. Vamos lá. Eu gosto de dividir essa história em 2 partes, né? A gente estava na igreja lá em 2018, mais ou menos em meados de julho. É bem frio aqui em São Paulo. E a gente viu a necessidade de levar um pouco de café, chá e algumas bolachas para as pessoas que estavam em situação de rua. Isso lá em 2018, a igreja se juntou, se uniu, fez esse trabalho e foi para a rua. Então a ideia de Vem para a Rua não é um desdém da pandemia, nem nada disso. Na verdade é chamando a igreja para sair das 4 paredes, sair para fora da igreja, sair para fora não, mas estar do lado de fora da igreja, cuidando das pessoas que estão na rua, né? Não só das pessoas que estão em situação de rua, mas às vezes muitos dos pais de família estão no trabalho. Então a gente teve essa ideia de se dedicar a esse grupo de pessoas. Aí esse projeto não foi muito aceito, assim, digamos assim, e ele não foi para frente nem em 2018 nem em 2019. Quando chegou em 2020, chegou a pandemia. Então, março, mais ou menos, de 2020, a gente começou a ficar 15 dias, aqueles 15 dias dentro de casa, lá, sair. E a gente, pelo menos eu, imaginava que a pandemia ia durar 1 semana, 2 semanas, ia ser um negócio bem simples. Todo mundo achava. Todo mundo. E aí a gente teve a ideia de fazer marmitas, né? Juntar alimentos e fazer algumas marmitas. Então a gente chamou o pessoal da cidade de Tiradentes, que era a nossa antiga igreja, algumas pessoas da nossa igreja mesmo, outros amigos, que nos ajudaram. A gente juntou alguns alimentos, a gente entregava mais ou menos 60 marmitas, mais 30 lanches. Eu acho que esse foi o auge do projeto, quando a gente ia lá para o centro de Guaianazes e atendia mais ou menos 100 pessoas, até mais pessoas. Várias pessoas a gente levou para a gente teve o prazer de ir na casa delas, ou não na casa delas, no espaço onde elas dormiam e moravam. Muitas pessoas nesse tempo. E hoje a gente deu uma enxugada no projeto por falta de voluntários que pudessem fazer a comida. A gente agora entrega mais ou menos 60 lanches
mais água também para pessoas que estão debaixo do viaduto da Jacopê, a famosa avenida aqui da São Paulo. E mais ou menos público, a gente entrega folhetos para os carros das ruas também. E tem sido uma bênção, tem sido assim, não só para nós, mas também para as pessoas que ficam proveitoso. Só para entender melhor, essa fase que vocês estão no projeto, você falou que teve essa redução de quantidades aí de marmitas, na verdade agora são só lanches, né? Só para entender melhor, foi uma redução de equipe, redução de recurso, o que aconteceu? Um pouco dos dois. Quando a gente começou a fazer esse projeto, no começo da pandemia, a gente sentia que as pessoas estavam com o coração mais aberto, as pessoas ajudavam bem mais. Chegou a fazer, sei lá, quase 600 marmitas por mês. Então é um negócio muito grande. E não só isso, a minha noiva, Amanda, ela cozinhava pra gente, inclusive vale destacar o esforço, o empenho dela, de passar o dia inteiro, 2 vezes por semana, fazendo marmitas. Ela, minha mãe, a tia Ângela, mulheres assim, que Deus colocou que nos ajudavam muito, mas tudo aconteceu fazendo com que elas não pudessem mais nos ajudar. Então a gente acabou dando uma enxugada nesse projeto, dando uma enxugada por falta de voluntários na linha e também por falta de verba, porque as pessoas começaram a doar menos alimentos, dinheiro, tudo isso. Cara, você tinha falado, né, que a ideia veio em 2018, mas só começou mesmo no começo da pandemia, que a gente achou que ia demorar uma semana. Assim, é muito louco, né, ver isso, porque talvez no momento que seria mais fácil ter começado, antes de tudo isso que está acontecendo, não foi para frente. Assim, tipo, por que você acha assim que acontecesse isso? Claro que Deus tem seus planos, né, que a gente não entende na hora, mas tem algum motivo específico que você acha que impediu ter iniciado já lá atrás? Eu acho que Deus tem um plano, com certeza, isso aí é nítido, mas eu acredito que as pessoas, no começo da pandemia, acho que os corações das pessoas estavam mais abertos, como eu falei, as pessoas estavam olhando para as necessidades dos outros. Eu lembro no começo da pandemia que eu assisti uma live do pastor Marcos Botelho com o pastor Antônio Carlos Costa. E durante essa live, o Antônio Carlos estava comentando, ele é presidente lá da ONG de Paz, ele estava comentando que ele, por mais que fosse perigoso estar na pandemia, estar na linha de frente, ajudando pessoas, ele não podia deixar de fazer isso porque as pessoas estavam realmente precisando. E uma frase que ele falou que me marcou muito, e ele disse o seguinte, o pastor Antônio Carlos Costa disse o seguinte, que o lugar mais seguro para a gente estar no meio dessa pandemia é o centro da vontade de Deus. E isso me marcou muito, muito mesmo. Eu tenho levado isso como um mantra durante essa pandemia, de estar onde Deus quer que a gente esteja. E eu acredito que Ele moveu o coração das pessoas durante a pandemia. Eu lembro que uma irmã da igreja, a Gleice, uma das pessoas que estão na linha de frente com a gente, ela, a família dela, a Cláudia, elas sempre estão ajudando. E Deus tocou no coração dela, então ela chega assim pra gente e fala, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque tem gente na rua passando fome, passando necessidade, e a gente como igreja precisa fazer alguma coisa. E aí que surgiu essa ideia de fazer marmita, essa ideia de levar esse alimento. Eu acho que tudo é um plano de Deus, e acredito que essa pandemia de alguma forma colocou o dedo na ferida da sociedade e fez com que isso ficasse mais à mostra pra gente saber por onde a gente deveria ir, né? Por onde a gente deveria caminhar. Ô Rubem, é claro que fazendo isso, né, entregando marmita, lanche, você, querendo ou não, consegue uma abertura maior, né, um contato maior com essas pessoas, né, com quem você tá ali se envolvendo, né, os moradores de rua, né, as pessoas em situações difíceis e tudo mais. Você tem alguma história, não sei, algum exemplo que você conseguiu... você teve uma abertura bacana e conseguiu falar do evangelho para alguém, assim, eu sei, assim, acho que o objetivo maior, além de ajudar as pessoas, é proclamar, né, do evangelho, falar do evangelho para outras pessoas.
Mas tem alguma história, assim, algum momento em específico? Nossa, tem diversos momentos. A gente até brinca que o lanche, a marmita, é só um jeito de a gente se aproximar das pessoas para poder transformar vidas. A ideia da gente entregar lanche, entregar marmitas, não é só dar aquele sustento físico que a pessoa vai comer ali em 15, 20 minutos, meia hora, ela vai estar saciada e depois de um tempo ela vai precisar comer de novo. Não, a ideia é transformação de vida. Mas, assim, trabalhar com esse público é um trabalho muito ingrato. Assim, a gente tem muita dificuldade com pessoas, a gente já levou diversas pessoas para a clínica de reabilitação, já levamos diversos alunos para, de alguma forma, tentarem se recolocar na sociedade, mas são pouquíssimos os casos que a gente tem sucesso. Eu lembro de uma história de um rapaz que estava na rua, o nome dele é Nelson, e a gente estava lá conversando com ele, né, falando sobre o plano de saúde para ele, e ele falou assim, cara, isso aí eu já conheço, sei de cor e salteado. Eu era presbítero na igreja Assembleia de Deus e até 2015 eu pregava na igreja, eu era ministro do evangelho, eu sei a Bíblia de cor e salteado. E aí ele falou, se você quiser pode entrar aí no meu Facebook, procura lá meu nome. Aí ele falou o nome dele, a gente pesquisou no Facebook, aí a primeira foto de perfil dele era a foto dele, limpo, bonito, de terno, gravata, pregando no púlpito da igreja. E isso mexeu bastante comigo. E isso já puxa um gancho para outra coisa que eu quero dizer também, de que muitas vezes as pessoas estão na rua, acho que 90% das pessoas que estão na rua, elas estão lá por conta de um problema familiar, um problema que poderia ser resolvido muito simples, de forma muito simples, se tivesse um pastor próximo, se tivesse uma ajuda psicológica, uma ajuda espiritual. Esse irmão, esse Nelson, ele estava na rua, ele se auto-intitulava de Total Flex, que ele usava crack, cocaína, cachaça, o que tivesse para ele estava usando, mas por conta de ter sido traído pela esposa dele. A esposa dele o traiu e ele foi para a rua, e ele estava já há 5 anos na rua por conta de um problema familiar que ele teve, que poderia ter sido facilmente resolvido com a ajuda de um líder. E são diversos relatos semelhantes de pessoas que brigaram com os irmãos, pessoas que brigaram com os pais, de alguma forma brigaram com a família, estão em situação de rua, não porque elas não têm onde viver, mas porque onde elas moram, elas não se sentem acolhidas e elas não têm esse apoio psicológico, esse apoio espiritual para lidarem com essa situação. Entendi. Ô Rubem, uma coisa interessante, essa questão, né? Você está contando pra gente uma história e sinal que a pessoa acabou se sentindo à vontade, né? E acabou, assim, se sentindo com abertura, né? Para poder compartilhar assuntos, vamos dizer, bem íntimos da vida dela. Todos são assim? Vocês conseguem chegar com facilidade em todos? Ou existe alguns casos ali que você fala, nossa, a gente não consegue chegar ali de jeito nenhum, pessoas fechadas, ou situações que as pessoas não recebem vocês bem? Tem também. Assim, de modo geral, todas as pessoas que estão na rua, quando elas encontram pessoas que ajudando de alguma forma, bem, qualquer tipo, de modo geral, elas são bem legais, são bem acolhedoras, são bem gente boa de modo geral, respeitam a gente, eles gostam muito de conversar sobre a Bíblia. Muitos deles têm passagem pela igreja, muitos deles são filhos de pastor, como a gente estava comentando. E tem muito filho de pastor na rua. Mas tem um problema crônico da nossa sociedade e também das pessoas que estão em situação de rua, que é a dependência química. E quando essas pessoas estão alteradas, elas não respondem por si. Elas ficam totalmente alteradas mesmo. Essa é a palavra mais correta para se dizer. Eu lembro de uma história de que a gente foi entregar as marmitas lá e um cara tava batendo na mulher dele, a esposa dele. E aí eu e o Rafael... Na hora que vocês chegaram? E, na verdade, a gente chegou
E aí, tipo, é como se fosse uma praça. E a moça tava sentada num banco e ele tava agredindo ela. E aí a gente viu a situação, ele tava xingando ela de vários palavrões e tal. E a gente viu isso acontecendo e a gente foi intervir. Eu e o Rafael. O Rafael é outro rapaz que tá na linha de frente com a gente, sempre desde o começo do projeto, ele sempre bastante. O Pelé. A gente foi demais. E a gente foi intervir nessa situação. E aí eu meio que despistei ele, mudei de assunto, levei ele para outro lado, e o Pelé foi levar a moça na casa dela. E o cara tava muito alterado, tava muito bêbado, muito louco. E ele começou a partir para cima da gente quando ele percebeu que a mulher dele não tava mais lá. Ele pegou pedaço de pau, pegou pedra, tacou pedra na gente, tentou bater nas pessoas que estavam lá. E, por Deus, isso não pegou em ninguém. Ninguém passou muito perto, pedradas, e ele discutindo. E as pessoas, ele não tinha máscara. Tava bem no começo da pandemia, ele tava sem máscara, a gente tava de máscara, mas ele falava cuspindo mesmo, porque ele tava bem alterado. E a gente estava extremamente apavorado por não saber se a gente estava contraindo o coronavírus, porque a gente estava com muito medo naquela época. Era um período que estava com muito menos informações do que... Exatamente, agora. A gente não sabia como que estava. Então a gente saiu de lá aterrorizados, por não saber se a gente pegou o coronavírus, por ter sentido uma aversão terrível. E assim, uma falta que a gente sempre teve nesse projeto foi de homens. São pouquíssimos homens que vêm nos ajudar. As mulheres são muito mais ativas, muito mais abertas para esse projeto. Então a gente estava lá mais ou menos de 10 pessoas, 3 ou 4 homens e o resto eram todas mulheres. Então a gente sempre ficou muito, muito preocupado com a segurança das meninas, mas graças a Deus o Senhor cuidou da gente naquele dia e a gente chegou em casa sãos e salvos na paz de Deus. Amém. Até, né, eu ia perguntar aí também, questão de segurança, né? Porque eu não sei, né, se você que está escutando a gente, de onde você é, mas quem é de São Paulo aí sabe que a zona ali é punk, né? Mas, cara, tipo, como que vocês lidam, assim, com isso, né? Claro que eu acho, pelo menos, que apesar de tudo, não é sempre que isso acontece, mas o número de homens aí, você falou que seria bom que fosse maior, mas vocês já passaram alguma vez mais apuro? Ou com o tempo aí a pandemia foi levantando mais voluntário, foi saindo mais gente? Como que tá a situação assim, de segurança? Assim, muito daquilo que eu falei. Em geral, as pessoas são muito receptivas. As pessoas que estão recebendo auxílio, recebendo ajuda, elas são muito receptivas. Mas é claro que a gente sempre fica com medo, porque o lugar onde a gente vai hoje é diferente do lugar que a gente ia lá em Guaianás. Lá em Guaianás a gente estava falando de poucos dependentes químicos e de muitas pessoas trabalhadoras que por algum motivo estavam na rua, por algum motivo estavam morando ali debaixo da produto, por não conseguirem seu sustento. Pessoas diferentes do que a gente está fazendo hoje. A gente está indo debaixo de um viaduto, na Jacopêssego, debaixo da Jacopêssego, e quem conhece sabe que ali a grande maioria das pessoas que vivem ali são usuários de crack. Então, as pessoas de lá têm alguns problemas mais graves. Entretanto, a nossa segurança nunca foi colocada em risco nesse lugar. A gente nunca teve problema. É um lugar mais perigoso. A gente, olhando assim para o lugar, é muito mais perigoso do que o que a gente tinha antes. Mas lá a gente não teve nenhum problema. Até porque quando a pessoa está mais alterada, geralmente ela não quer muito papo. Chega lá, pega o lanche, pega a água e a gente compreende isso. Porque às vezes a pessoa está precisando só daquele lanche ali, e mesmo que eu fale alguma coisa para ela, tente com o assunto, não vai surtir nenhum efeito. Depois de um tempo a pessoa vai também. Cara, o que eu acho mais legal desse projeto aí, claro,
junto, né, a coragem e a solidariedade de vocês, porque, assim, sem dúvida, né, faz parte, assim, do ser igreja, a gente pensar em missões, evangelismo, em projetos sociais, mas com certeza esse tipo de projeto nessas regiões, com certeza não está no topo da lista dos mais cogitados aí pelas Com igrejas. certeza. E é realmente assim, impressionante mesmo. E, cara, vocês estão de parabéns mesmo. E eu acho que tem mais um ponto, né, Davi? A dependência do Senhor. Claro, quando a gente fala de missões, quando a gente fala, né, de você ali honrar Deus ali no serviço, claro que existe a questão da dependência, mas eu falo desses casos específicos onde se corre risco, onde você sai do seu conforto, porque não é confortável, não é confortável para a vida de vocês. Vocês saem da sua rotina, talvez tem semanas ou dias que vocês abrem mão de determinadas coisas que vocês talvez poderiam ter em prol disso, e tudo isso só é possível com a dependência de Deus, sabe? Eu não consigo ver de outra forma, porque a gente não pode ser hipócrita, né, de falar que é uma delícia entrar numa situação delicada. Não é gostoso ver pessoas ali em situações tristes, né, que mexe também com o nosso emocional, porque são situações que a gente gostaria ali que estivessem diferentes, né, para as pessoas. Então acho que tem isso também, né, Rubem? Eu acredito da seguinte forma: a gente que vive num contexto de igrejas mais tradicionais, eu acho que a gente peca muito nesse sentido. Eu não sei porquê, não sei te dizer o porquê, eu não pensei a fundo sobre esse específico, porque que as igrejas tradicionais têm uma certa aversão a esse tipo de trabalho, mas eu tenho algumas especulações. Às vezes por não ser tão... assim, quando você pensa em números, é um trabalho muito de formiguinha. Porque, por exemplo, a gente está há mais de um ano na rua, levando pessoas para reabilitar, cuidando de vidas, tentando transformar vidas de forma, encaixar vidas de forma. E em um ano, a gente conseguiu que uma pessoa fosse reabilitada da sociedade. Para a gente foi uma grandiosa vitória, a gente ficou mega feliz quando isso aconteceu. Um rapaz entrou em contato comigo pelo WhatsApp e falou assim: irmão, você lembra de mim? Tá, não sei o que, eu tô há 3 meses limpo com Jesus Cristo e tal. E eu fiquei mega contente. O nome do rapaz é Wilker. Fiquei mega contente, mega feliz. Mas foi um trabalho de um ano pra gente colher um fruto. Agora, existem outros trabalhos. Trabalho com crianças, trabalho com pessoas mais de idade, onde as pessoas conseguem de alguma forma ter uma... Talvez, eu não sei te dizer como mensurar isso, não sei nem a ideia, mas é um trabalho onde se consegue mais, entre aspas, almas, de uma forma mais aparente, entende? Você não tem um trabalho tão grande, não estou dizendo que os outros trabalhos não seja trabalhoso, mas, por exemplo, você não eu entendi. um ano para uma pessoa ter sido transformada. Eu não sei se é isso, mas eu tenho a impressão de que seja isso. Outra como coisa se também. Fosse, se eu tiver errado, eu acho que eu entendi seu raciocínio. É como se fosse assim, os outros trabalhos, claro, são trabalhos maravilhosos e necessários também, mas, por exemplo, o trabalho de vocês é um trabalho que, essa questão de não ser visível, é porque muitas vezes pode até ser que existam frutos que vocês não saibam, mas porque você não está no convívio no dia a dia. Quando às vezes você faz um trabalho ali com criança ou com idosos, o acompanhamento talvez seja mais fácil, né? Porque são pessoas que estão numa situação ali no nível social, eu falo assim, mais acessível, pessoas que têm casa, pessoas que têm como você encontrar. Eu imagino também o caso de vocês tem isso, e talvez as pessoas acham também que não gera fruto. Não sei se é isso também que você quis trazer. Então, quando a gente está falando desse tipo de projeto, a gente não está falando daquela pessoa que toma um banho, que se arruma e vai pro culto domingo, às 6 horas da tarde, lá, e ela tem esse... A gente não está falando desse tipo de pessoa. A gente está falando daquela pessoa que ela se drogou tanto que ela dormiu no próprio vômito.
A gente está falando de uma pessoa que trabalhou o dia inteiro carregando uma carroça cheia de reciclagem. Então não é algo agradável aos nossos olhos humanos de lidar com. Eu até fico meio bravo às vezes com as pessoas do projeto, porque as pessoas, elas às vezes esquecem esse negócio de pandemia e abraçam as pessoas que estão lá. Porque aquelas pessoas, outra coisa muito, também as pessoas que estão nas ruas, elas são muito carentes. Não só de alimento físico, mas de alimento espiritual e de afeto mesmo. De relacionamento. Elas né? não carinho das pessoas que estão na rua, elas não recebem atenção, elas não recebem abraço, de relacionamento. Às vezes você tá na rua, tá lá no seu carro, só de você abaixar o vidro e conversar com a pessoa, mesmo que você não dê a moeda que ela pediu, mesmo que você não consiga ajudá-la, só de você conversar com a pessoa, você vai notar a felicidade que essa pessoa tem. E você já vai notar que ela tem essa carência dentro dela. Então a gente está falando desse tipo de pessoa. Está falando de um trabalho que é complexo de você incorporar isso dentro de você ser afetuoso, de você ter uma afetividade com pessoas que não cheiram bem, com pessoas que às vezes querem falar demais e você pouco, pessoas que querem ser ouvidas, pessoas que precisam da sua atenção. É um trabalho muito mais de você dar do que de você baixar a orelha, escutar um pouquinho a pessoa, dar atenção para a pessoa. Isso é meio complexo, isso é meio difícil. Ainda mais para a gente que vive sempre no 2020. Outra coisa que eu queria falar, gente, é um negócio que eu notei assim, que apesar de ser um projeto difícil, ser algo complexo de fazer, e é mesmo, as pessoas que estão lá com a gente, elas saem do serviço, elas... Tem um rapaz lá que trabalha com a gente, que ele trabalha como jardineiro. Então, ele corta mato o dia inteiro, ele carpe grama o dia inteiro. E quando chega lá, ele é o cara que mais anda. Ele fica entregando folheto para as pessoas nas ruas. E ele é o cara mais animado de todos. E eu vejo nele, assim, um exemplo para mim, que é o Paulo Maqueno, nosso irmão internacional lá da igreja, que ele é da Angola. E eu vejo que a gente tem uma sombra daquilo que Jesus é. Eu consigo ver Jesus nas pessoas que estão nesse projeto. Por exemplo, uma coisa que aconteceu no meio do ano passado, uma experiência muito legal que eu gosto de compartilhar com todas as pessoas que perguntam sobre esse projeto. E tem até um post meu no Facebook do ano passado falando sobre esse acontecimento, de que eu tinha visto Jesus. E não que eu tenha visto Jesus sobrenaturalmente, ele estava andando em minha direção, não é isso. Mas eu vi Jesus na atitude de um dos nossos voluntários. Um dos nossos voluntários que está sempre lá, que sempre nos ajuda, é o Rafael, já falei, o Pelé. Em uma das semanas de 2020, de julho de 2020, acho que devia fazer mais ou menos uns 15 graus, 16 graus. E ele estava com uma blusa normal, uma camiseta e uma blusa por cima. E chegou um rapaz lá, que ele estava muito drogado. Muito, muito drogado mesmo. E ele estava com shorts e uma camiseta regata. E a gente não tinha roupa para doar, não tinha nada para doar para ninguém lá. E eu vi o Pelé, o Rafael Augusto, tirar a sua jaqueta, ficar com frio durante a entrega inteira, num frio de 15 graus, 16 graus, e entregar a sua blusa para uma pessoa que ele tinha acabado de conhecer, uma pessoa que talvez vai pegar aquela blusa dele e estragar aquela blusa e vai fazer o que quiser com aquela blusa, mas ele pegou a blusa dele, não pensando o que aquilo ia fazer com ele, ia baixar a imunidade dele, ele podia pegar uma doença, vários fatores que podia acontecer com ele. Ele não olhou para isso, mas ele tirou a sua jaqueta e deu para outra pessoa. Eu olho para essas atitudes e vejo que Jesus faria a mesma coisa pelas pessoas se ele estivesse. Jesus também tiraria a sua jaqueta e entregaria para um morador de rua que estava passando frio, passando necessidade. Então, eu acho que, além de ser um projeto muito difícil,
É um projeto onde a gente vê muito a mão de Deus na vida das pessoas, na vida dos voluntários, e ver Deus agindo na vida dessas pessoas. Isso é sensacional, isso é maravilhoso mesmo. Legal. Então, voltando naquilo que a gente estava falando, que aparentemente pode a gente não perceber tantos resultados igual, né, você estava falando, mas tenho certeza que nesse 1 ano, mesmo que vocês, né, tenham ficado sabendo no caso de uma pessoa que Deus através de vocês conseguiu recuperar ela, mas por todas essas experiências eu tenho certeza que todo mundo, né, que está envolvido nesse projeto tem sido grandemente aí edificado e bom, essa experiência aí que você falou, né, acho que agrega muito na vida de qualquer um aí que está escutando isso e incentiva, acho que qualquer um a repensar aí as prioridades, né? Porque o cara tava tirando a blusa ali, tava um frio de 15 graus, ele podia ficar gripado e no dia seguinte todo mundo achar que ele tava com Covid, né? Até, né, acho que outra coisa também é que muitas vezes a sociedade como um todo, né? A gente não acolhe tanto os moradores de rua, claro, porque a gente, digamos, não se importa tanto com eles. Não querendo tirar o peso da decisão deles, eles estão ali, Deus sabe o motivo, né? Eles tiveram as decisões, as escolhas deles para eles estarem ali onde estão. Mas quantas vezes a gente não anda na rua, a gente desconfia de todo mundo, a gente não se importa às vezes, né, com o que os outros estão passando e nesse sentido a gente tem que, acho que, ser mais solidário mesmo. E a gente vê um exemplo desse e motiva muito. Você tocou num ponto interessante, Davi, que existem pessoas que estão na rua por necessidade. Tem pessoa que está lá porque perdeu o emprego e não pôde pagar o aluguel, e isso tem crescido cada dia mais. Cada dia que a gente sai para fazer entrega, tem mais gente necessitando, tem mais gente precisando de ajuda. Isso é nítido. Desde o começo do projeto eu vejo aumentar muito o número de pessoas. Mas tem muita gente que está lá por escolha, por decisão sua, e até um pouco de falta de vontade, sabe? Tem gente que tem casa, não tem problema com o pai, não tem problema com a mãe, e tá lá porque quer fugir das responsabilidades, tá lá porque quer fugir de algum problema que ela teve, mas são coisas supérfluas que podiam ser resolvidas. Tem muito desse tipo de pessoa também na rua. Acho que uma das coisas que a gente tem que ter mais cuidado quando a gente está na rua é porque as pessoas de diversas formas tentam passar a perna na gente. E isso é verdade, não é mentira. A gente tem que estar atento com quem a gente ajuda, e isso dá trabalho. Isso é trabalhoso, você identificar qual é a real necessidade da pessoa. Tem pessoa que precisa de ajuda, de falar assim, olha, você está fugindo da sua responsabilidade. Você podia estar na sua casa com responsabilidades, cuidando dos seus problemas com seu pai, com sua mãe, com a sua família, e dentro da sua casa. E tem gente que não, tem gente que está lá porque realmente perdeu o emprego, perdeu a sua renda e está lá por necessidade. Para essa pessoa a gente também tem que falar assim, olha, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e aqui está o seu alimento físico que você está necessitando nesse momento aqui. Então isso dá trabalho, você se envolver com pessoas. Muita gente pergunta pra gente, quando a gente vai entregar os lanches, a gente encontra outras pessoas que entregam lanche, marmita, pão, a gente encontra essas pessoas também. E geralmente essas pessoas, elas andam pelos pontos. Então as pessoas colocam lanche, as coisas no carro e vão sair entregando por aí em vários lugares que elas acham na rua. E elas perguntam pra gente, olha, mas vocês não saem daqui, vocês ficam aqui? E a gente responde o seguinte, a gente fica sempre no mesmo lugar, porque a gente quer que as mesmas pessoas que passam lá, a gente quer ter um contato com ela e conhecer a vida dessas pessoas, para a gente entender cada vez mais o que essa pessoa realmente necessita.
Eu acho que isso é muito importante também quando a gente vai fazer ação social, não só para moradores de rua, mas para crianças, pessoas, para famílias que têm necessidade. A gente tem que ter mais cuidado para conhecer essas pessoas e saber qual é a real necessidade dessas pessoas. Porque a gente é muito fácil e seria muito bonito até a gente chegar lá e só entregar lanche para as pessoas, entregar marmita para as pessoas. Isso seria muito gratificante para a gente e seria muito bonito falar para outras pessoas que a gente faz isso. Mas não é isso. A gente entrega sim lanche, entrega o alimento físico para essas pessoas, mas a gente quer conhecer qual é o real problema, qual que é a real causa dela estar ali na rua. Então tem gente que está lá por falta de responsabilidade, falta de maturidade, tem gente que está lá por falta de emprego, porque é dependente químico. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado de conhecer a pessoa que a gente está ajudando para saber o que ela realmente necessita, entendeu? Por isso que eu digo que o lanche é uma forma da gente se aproximar dessas pessoas, para a gente ter um ponto de contato e transformar a vida. Então, o que eu ia falar era só uma experiência mesmo que eu e o César, a gente viveu com o Ruben, né, no último ano. E foi muito interessante, porque a gente pôde passar ali 2 dias, né, a gente foi um dia para ajeitar tudo, embrulhar presente, montar a lembrancinha, e no outro dia a gente foi para fazer a distribuição e receber todas as crianças ali do bairro da igreja, né? E foi muito interessante ver a quantidade de gente que apareceu. Foi muito bom. A quantidade de crianças que chegaram, a quantidade de pessoas que ajudaram. Foi muito bom ver a quantidade de pessoas. E foi um momento muito, assim, para mim foi muito edificante ver ali todo mundo recebendo uma porção do evangelho. Assim, independente da forma que for. Se ela recebeu alguma coisa, o Espírito Santo pode chegar lá e dar uma incomodada na pessoa. Então, é muito legal ver isso, e o que me chamou a atenção naquele dia foi... A gente tá no meio de uma pandemia ainda, mas foi ver o quanto as crianças daquele lugar estavam sedentas por alguma coisa diferente, a não ser, tipo, sair da porta de casa e ficar na rua. Foi uma atividade totalmente diferente, onde teve brincadeira, teve a história, pintura de rosto. Então a gente via, assim, a necessidade da criança, a necessidade até dos pais de levar as crianças para uma coisa dessa. Então a gente aproveitou a situação, né? Foi uma ideia incrível, né? O projeto que aproveitaram a situação para levar uma porção do evangelho para cada um que esteve presente ali, adulto, criança, e acho que isso chamou muito a minha atenção e foi um momento assim que, mano, foi top demais, velho. Esse dia aí a gente atendeu mais de 240 crianças, mais de 246 brinquedos e mais alguns kits doce. Foi um negócio assim muito legal, muito abençoador mesmo. E outra coisa que eu queria falar também, e é até uma forma de encorajar as pessoas que estão nos ouvindo, é que a nossa igreja é uma igreja pequena, não é uma igreja de 200, 300, 400, não, a nossa igreja é uma igreja de 20 pessoas. 20 pessoas, algumas poucas famílias que conseguem atingir 240 crianças, por exemplo. A gente consegue atingir uma comunidade quase que inteira, não porque a gente é bonzinho, não porque a gente é legal, não porque o pastor da igreja é top, mas o pastor da igreja é legal mesmo, eu gosto, porque é meu pai. Mas, é muito gente boa. Mas não é por isso que a gente consegue fazer um negócio tão grande, mas é porque a gente vive na dependência do Senhor. Eu estava pregando esses últimos dias e eu estava falando como Deus, ele dá providência pra gente a partir do nosso esforço, do nosso empenho. Claro que todas as pessoas da nossa igreja, há famílias que se empenham muito, a família da Cláudia, por exemplo, é uma família que tem se empenhado muito nesse projeto, é até louvável o que fazem, e Deus honra isso.
o Senhor manda pessoas da IBET para nos ajudar, o Senhor manda pessoas da cidade de Tiradentes para nos ajudar, o Senhor honra isso mandando pessoas da Beriana para nos ajudar, mandam pessoas que nem fazem parte de igreja nenhuma para nos ajudar. Então, eu acredito que o Senhor vê muito do esforço dessas irmãs, vê muito do esforço das pessoas que saem toda quarta-feira. Para quem não sabe, o nosso projeto, ele move mais ou menos 10 pessoas por quarta-feira. E essas pessoas, elas podiam estar fazendo diversas coisas. Podiam estar assistindo um jogo de futebol, podiam estar assistindo novela, podiam estar trabalhando, fazendo outras milhares de coisas, e elas não estão. E eu acho que Deus olha para isso e Ele honra essas pessoas, honra quem está lá, dando providência para essas pessoas, dando providência para esse projeto, sustentando esse projeto com a mão dele. Porque a nossa igreja sozinha não conseguiria fazer isso. Então fica aqui um encorajamento para você que faz parte de uma igreja pequena, grande, média. Olha, começa a fazer que o Senhor começa a fazer, porque a obra missionária mora no coração de Deus. E morar no coração de Deus, estar no centro da vontade de Deus, é um lugar extremamente seguro, como disse o pastor Antônio Carlos. Então, Rubem, acho que pra gente finalizar, eu quero que você fale aí suas redes sociais e fala aí para as pessoas como que elas podem ajudar o projeto Vem Pra Rua. É muito interessante, antes da gente terminar, ver como Deus ele transforma as coisas. A gente que vive num contexto urbano, a gente vê que a cidade, que não é nem um pouco ideal, não é nem um pouco aquilo que Deus planejou para o homem, tem pessoa passando fome, tem pessoa morrendo atropelada, morrendo de bala perdida, como Deus transforma isso para fazer a vontade dele. Então, a vontade de Deus vai ser feita e ele quer usar pessoas que sejam instrumentos nas mãos dele para fazer essa vontade, para fazer a missão e a obra dele, tá bom? Minhas redes sociais, lá no Instagram é rubengois2904 e da igreja a gente tem o Instagram da igreja, que é PIBZL, PIBR, né, porque é a Primeira Igreja Batista Regular Zona Leste, e no Facebook também é a mesma coisa, tá bom? Para você ajudar o nosso projeto, a gente tem o Pix do nosso projeto, que é o e-mail chamado pastorgois, gois com i de igreja, @hotmail.com. Essa conta é uma conta separada para o projeto, que não tem nada a ver com a conta da igreja. A conta da igreja é uma coisa, e essa conta está separada somente para o projeto. Então, tudo que é depositado lá, a gente usa para comprar os mantimentos do projeto, para comprar as cestas básicas que precisam, para sempre estar atendendo a nossa comunidade. Show de bola, Rubem. Cara, que Deus abençoe, que Deus continue a abençoar esse trabalho, tá bom? De todos vocês, continue dando sustento financeiro, sustento espiritual, tudo que vocês precisam. E muito, muito, muito obrigado pelo convite. Foi ótimo, trouxe aí, agregou muito valor para o nosso podcast e que possa tocar o coração de muitas pessoas também que estão escutando a gente. Muito bem, então. Renan, fala aí pra gente, como que quem tá escutando aí pode ajudar a gente, pode ficar por dentro e mandar sugestão? Então, você aí que tá nos escutando, você pode entrar em contato através do nosso e-mail, teologiadascoisas@gmail.com. Você pode mandar sua sugestão de tema, qualquer coisa, se você quiser mandar nesse e-mail, você pode mandar. Você pode entrar em contato através das nossas páginas. Você pode entrar na minha página, _Renan C. Pereira _ ou na minha outra página, _Grande Amor _ e na página do Davi também. @teologiageek, ou então também pode ser no meu perfil, @davi.fernando.souza. Então é isso. Rubem, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom essa conversa. Foi, assim, edificante, acho que para todos nós.
Que Deus abençoe o projeto de vocês, que vocês continuem crescendo e saiba que, tirando o Davi que tá em Manaus, pouco longe. daqui você tem total apoio. Se precisar, a gente pode dar um pulinho aí, viu? Muito obrigado pelo convite. Fico muito grato por vocês me darem essa moral aí. E espero que o Senhor continue abençoando vocês, para que vocês trazer mais projetos para a galera conhecer, para que os projetos também sejam abençoados. E eu espero que o Senhor, de alguma forma, mova o coração do mundo para que elas sejam encorajadas a fazer a obra do Senhor. Eu acho que esse é o grande motivo da gente fazer isso, para que outras pessoas olhem essas experiências, olhem o passado e também sintam-se encorajadas pelo Senhor para fazer a obra dele. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que todos vocês tenham um bom desempenho nesse novo projeto de vocês. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece aí pela moral, né? E que Deus continue abençoando aí esse projeto, mano. E agora a gente finaliza. Eu já vou me despedindo aqui. Galera, valeu. Valeu aí por acompanhar a gente em mais um episódio. Daqui 15 dias a gente tem um outro. Gente, até a próxima. Até daqui a 15 dias. Isso aí, falou! Falou!